Quando o Senhor Jesus estava, antes da sua partida para o momento da cruz, o Senhor Jesus estava dando algumas instruções para os seus discípulos, no capítulo de João, versículo 16, o versículo 1, o qual vai dizer assim, ó: e tendo vos dito estas coisas, para que não vos escandalize, eles vos expulsarão da sinagoga, e de fato, que vem a hora em qualquer que vos matar, pensar, está oferecendo um culto a Deus. E isto vos farão, porque não conhece o Pai e nem conhece a mim. Hoje nós vivemos um evangelho, no qual esse evangelho é um evangelho falso. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus e os discípulos e a igreja, o qual o Senhor comprou com o seu próprio sangue, esse evangelho ele não é um evangelho de facilidades, não é um evangelho da prosperidade, não é um evangelho da cura, não. Os próprios discípulos, quando foram chamados, teve que negar tudo que tinha, largaram tudo por causa do evangelho. E outra, muitos dos discípulos morreram até na miséria, mas deixaram tudo por causa do evangelho. Então, aqui o Senhor Jesus, ele pegou e falou para os discípulos: olha, não vos escandalize, que vos expulsarão da sinagoga, de fato, a hora em qualquer que vos matarão, pensar que está oferecendo sacrifício a Deus, né? Então aqui o Senhor Jesus estava previndo daquilo que viria a acontecer mais na frente. Muitos dos discípulos foram martirizados, torturados, crucificados de ponta cabeça, igual Pedro, outros jogados em óleo quente, outros cerrados pelo meio, enfim, foram mortes terríveis. Exceto o apóstolo João, que foi confinado ali na ilha de Patmos. E vamos seguindo com a leitura aqui, ó. E tendo disto, a fim de qualquer que chegar a hora, e vos lembreis que vos tenha prevido, e não vos disse que deste o princípio, porque está convosco. O versículo 5. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais. Porque porque vos disse, que o vosso coração se entristeça. Todavia vos digo, a verdade convém, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, e eu vos enviarei. Então, o Senhor Jesus, ele, antes de ir para a cruz, né, ele não falou tudo para os discípulos que realmente ia acontecer. Por quê? Porque os seus corações iriam se entristecer. E o interessante, que aqui no livro no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 26, quando Jesus morre e ao terceiro dia ele ressuscita, Jesus ele vai ter um encontro com alguns dos discípulos no caminho de Emaús. O versículo do capítulo 24 e versículo 17 vai dizer assim, ó: então Jesus perguntou, que palavras são essas? Caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos, né? Quer dizer, Jesus falou que iria morrer na cruz do Calvário, e que ao terceiro dia iria ressuscitar, e nada aconteceu disso. E ali aqueles homens caminhando junto ao caminho de Emaús começaram a conversar entre si. Olha, Jesus não era esse o varão perfeito, que todas as escrituras diz que ele morreria, e hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. E do mesmo capítulo, do capítulo 24, o versículo 38 vai dizer, e porém disse, por que estáis perturbado? Porque sobe tais pensamentos em vossos corações. Então, que quando Jesus ressuscitou, ele aparece ali para os discípulos
e os discípulos estavam entristecidos, triste, decepcionado, que já via o terceiro dia, Cristo já foi para a cruz, morreu, e agora o seu mestre padeceu, morto, mas depois da ressurreição, depois que Jesus subiu à ascensão, o coração deles se alegraram. Aí eles lembraram de tudo que Cristo fez. E o versículo 7 faz: todavia eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, e eu o enviarei. O versículo 8: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero explicar essas três coisas aqui. Quando ele vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O que Jesus estava querendo dizer? Que ele iria para o Pai, e quando ele fosse para o Pai, o Espírito Santo viria. Ele viria convencer o mundo do pecado, né? Porque não crê em mim. Por que no pecado? O homem está morto, em delitos e pecado. Então ele ia convencer a pessoa do estado pecaminoso que ela estaria. Da justiça. O que é justiça? A partir do momento que o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, ele agora vai convencer da justiça, da justiça de Deus, o plano da salvação. E por que não crê em mim? Né? Porque eu vou para o Pai, e não vereis mais. E o versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Senhor Jesus vai falar assim, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, que está morto em delitos e pecado. Da justiça, a justiça de Deus agora é implantada dentro do coração do crente, dentro do coração do salvo. E do juízo, por quê? Porque o crente que foi justificado, que foi salvo, que o Espírito Santo convenceu ele, não entrará mais em juízo. Sim, ele passou da morte para a vida. Agora, quem é que pode receber o Espírito Santo? Só pode receber o Espírito Santo aquele o qual o Senhor escolheu. Né? E também o mundo não pode, não tem participação com o Espírito Santo enquanto não vier uma conversão do seu coração. Enquanto o Espírito Santo não regenerar ele, enquanto o Espírito Santo não convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode habitar em nenhum templo, nenhum lugar aonde habita as imundícias do pecado. Então, o Senhor Jesus, ele disse, olha, eu vou para o Pai e vos enviará um outro Consolador. E esse Consolador, ele só vai habitar no cristão, no homem salvo. Por quê? João 14, 17, vou ler o 15. Do 15 ao 17, diz assim, não ameis, se me amardes, e guardei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e vos dará um outro Consolador, para que estejais convosco para sempre. O que Jesus disse? Olha, se amardes e guardeis os meus mandamentos, se me amar e guardar os meus mandamentos, que mandamento é esse? A palavra de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus. Eu rogarei ao Pai, e vos dará um outro Consolador, que estará convosco para sempre. O versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem e não conhece, mas conhecereis que habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele só habita naquele que obedece o Evangelho, que obedece a palavra de Deus, e quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o pecador que está lá no mundo. No caso, no meu aqui, comigo, eu já fui convencido. O Espírito Santo já me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O que habita em mim? O Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não pode receber. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Quem está no pecado, quem está no mundo, não pode, não tem direito de receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o seu coração está afastado de Deus.
O próprio Simeão, né? Em Simeão, lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam pregando ali o Evangelho,